Valendo, Bianca, aqui com Larissa Brasil. Oi, gente. Vamos começar com você falando um pouquinho de você. Então, Larissa, aqui de Goiânia. Eu comecei a escrever faz um tempo, mas só me lancei realmente no mercado esse ano. Escrevia na adolescência, até achei uns rabiscos, algumas coisas bem clichês, mas depois de 2012, 2013, eu voltei a escrever mesmo. Fiz algumas oficinas, mas nunca conseguia terminar nada, nenhum livro, nem nada. E aí eu procurei uma ajuda de um coach e assim eu consegui terminar meu primeiro livro. Escrevo vários contos. Tem o Conto do Coronel Fantasma, que fez bastante sucesso aí. Tem o meu conto na coletânea Continue Nos Escutando também. E tem várias outras coisas aí saindo por aí. Mas eu sou design gráfico, mas estou sendo escritora agora 24 horas por dia, com vários Eu projetos. ia te perguntar aí. isso, se hoje você está voltada totalmente ao mercado. Assim, o legal. design me ajuda muito na minha carreira de escritora, né? Ajuda a gente a fazer post, a trabalhar com rede social, esse tipo de coisa. Mas hoje eu estou focada 100% em ser escritora. Faço poucos projetos agora gráficos, de design, mas foquei 100% esse ano em ser escritora. O meu projeto era ir devagar, mas levei um empurrão e foi ótimo. Eu estava lá quando você foi premiada. Como é que foi essa emoção? Nossa, só de ter sido indicada aquele dia, assim, para a categoria, foi uma coisa que eu nem imaginava. Eu escrevi o conto no último dia e lá de ser revelação foi aqui. Estamos aqui com o prêmiozinho. Que massa! Foi surreal. Foi uma coisa muito boa. Eu estava passando por um período muito difícil e foi um alívio, assim, ganhar e participar e ver tanta gente torcendo. Nossa, foi muito legal. Eu imagino que ter sido indicada já causou frio na barriga, né? No dia que eu vi... É inacreditável, né? A gente parece que vive num filme. Não, no dia que era para ter saído num dia e parece que atrasou, não sei se adiantou, não sei. Aí saiu numa segunda-feira. E aí eu falei assim, nossa, vai sair. Aí eu dei um update, assim, aí saiu Larissa Brasil, quanto que eu chorei, eu sou chorona. Eu chorei, aí mandei, porque tem muita gente que me apoia, minha família inteira, meu marido. E aí eu fiquei muito emocionada, só de ter sido dedicada, categoria com, nossa, um monte de gente super fera. E mulher lá, né, a gente está despontando aos poucos. Você vê, tinham 4 mulheres indicadas no total. Eu não sabia da categoria Revelação, ninguém sabia quem tinha sido indicado. Eu não sei com o que eu concorri, mas... E eu nem achava que seria algo, tipo, que eu ia ganhar Revelação, né? Que máximo. Então, quando ele falou, eu... Meu Deus! Aí e totalmente independente, né? Não entendi, cortou. Trabalho seu. Totalmente. Né? Totalmente independente. Totalmente independente. O conto do Coronel Fantasma, eu escrevi ele em 2014. Quando a minha avó faleceu, em 2013, eu passei por um período muito difícil, né? E eu estava em depressão. Eu acho bom falar isso porque a gente consegue sair dos buracos, sabe? E a psicóloga falou assim para mim, escreve. Porque quando a gente escreve, a gente consegue dar o final que a gente quiser nas histórias. E aí eu comecei a investir, comecei a escrever contos, coisas que a minha avó falava. Minha avó morava na cidadezinha lá do interior da Bahia. Então tem muita coisa, muito folclore, muita lenda. E aí muitos causos. Comecei muito, muito. E aí eu lembrava que a minha mãe contava, que a minha avó falava que menino que ficava até tarde na rua, o cavaleiro sem cabeça passava e pegava, entendeu? E aí ele surgiu disso. E assim, tem vários contos, né? Na verdade, o conto Coronel Fantasma, ele faz parte
de várias histórias que se passam na mesma cidade, que vai ser lançado agora em fevereiro. Tá. Então, são várias, uma história entrando dentro da outra, mas o Coronel eu preparei ele para lançar mesmo, porque quando eu terminei de fazer o mentoring do livro, até fiz com o Felipe Colbert, não sei se você conhece, foi muito bom. E ele falou, Larissa, lança alguma coisa. Escritor sem ser lido não é escritor. Exato. E eu falei, vou lançar, lancei. A gente não tem muito público ainda. Comecei lá em fevereiro a trabalhar meu público. Eu vim da ilustração por causa do design. Eu tinha um Instagram que trabalhava com hand lettering, com coisas relacionadas a... Então, eu já tinha um público dessa área e eu migrei 100% para a escrita. Larguei de lado. Como a Adriana diz, né, até da última live dela, você montou a sua rede, né? Você fez a lição de casa direitinho. E foi muito legal, porque muita gente começou a pedir os contos. Eu escrevi, eu gosto de colocar os contos no Instagram, pequenos contos, para mostrar o trabalho. Não é só pedir para o leitor, compra lá meu conto. Mas Sim. Eu gosto de mostrar algumas coisas do estilo que eu, né, do jeito que eu escrevo. E aí eu comecei a fazer e tive resposta, que foi muito legal. Eu achei super... Muita gente, escreve mais, fala sobre isso. Muita gente me pedindo para continuar a história do Coronel. Tá vendo aí, um monte de gente aí, ó. Minha mãe, minha irmã. Eu ia te perguntar agora se você pretende continuar a história e lançar ele físico. Então, físico eu ainda não tenho esse projeto, mas eu tenho um projeto de lançar esse livro, essa coletânea de histórias, em fevereiro, março, que vai ter histórias do Coronel Fantasma. Né? A Adriana até falou aí, ó, uma história para levar a criança a dormir, fazer a criança dormir. O Coronel era tipo assim, vai dormir, senão o homem do saco, então vou cavaleiro... contar pros meus filhos quando eles estiverem o cavaleiro sem cabeça. Minha mãe falava assim, minha avó falava que riscava assim, ó, e lá era pedra mesmo, paralelepípedo. E disse que o menino escutava o cavaleiro andar na rua de tanto medo. Então, muita gente me pede, conversa comigo. Nossa, Larissa, escreve. A Regina do Caipora falou, Larissa, tem muita coisa para trabalhar aí. Trabalha. Eu, assim, muita gente pediu e eu vou trabalhar um conto dele, mas um livro ainda não. Né? Ainda não tem esse plano, mas quem sabe? Então, você falou que você lança esses contos em fevereiro, mas eu vi que você também já tem um livro engatilhado. Tem. Eu terminei de escrever esse ano, já passou por revisão, já tenho a editora. Não posso falar nada ainda, mas que droga isso! Mas em breve eu vou estar podendo falar. Deixa eu botar meu óculos aqui para ler o que o pessoal está falando aí. Eu botei o óculos isso também. Botar o óculosinho aqui. Como a gente coloca o fone, não tem jeito de colocar o apoio. Mas... falando do livro, eu escrevo suspense, né? Algumas pessoas pediram, você não escreve nada de romance, nada, mas eu escrevo basicamente suspense, gosto de matar umas pessoas, e é um thriller psicológico, passa no interior do Brasil, o nome dela é Yara, e ela vai ter muito problema aí pela frente, e já tem essa editora, já estamos fechados. Ele vai ser lançado em junho do ano, eu não sei, primeiro semestre do ano que vem. A gente ainda não está com o cronograma certinho, mas em breve vai todo mundo ficar sabendo. Chama A Garota da Casa da Colina. Eu vi, pelo menos o nome a gente já tem uma ideia, né? É um suspense, tem umas pitadas muito leve de terror. Eu não sou uma assídua leitora de terror. Eu sou um pouco medrosa. Também sou, confesso que também sou. Sabe, assim, assistir... Li algumas coisinhas, até por conta das lives que a gente faz, eu gosto de saber do que eu tô falando, né? Eu faço a lição de casa, dou aquela stalkeada, né? Básica. Na pessoa, mas eu também não sou fã de terror, não. A gente tem uma especialista aqui no grupo e aí eu repasso tudo pra ela.
Isso. Então, assim, eu até me desafiei muito esse semestre. A Best fez uma coletânea de terror, né? O Continue Nos Escutando. E eu me desafiei a fazer. É muito complicado para mim escrever contos com temática. É difícil, porque parece que você fica ali engessada, mas esse ano eu saí do gesso e escrevi 2. E o Machado o Machado da Casa de Pedra, que é um terror psicológico, do jeito que eu gosto. É um suspense com terror psicológico. Agora, esse terror... Não gosto, nem curto, eu sou suspense. E aí, voltando, a Yara vai ter esses dilemas aí, numa cidadezinha do interior... brasileiro, com todas as características aí. Muito e bom. em breve a gente vai estar falando, bem breve. Então, Então, eu sempre pergunto para quando a gente está conversando aqui com os autores se você trabalha com beta para os seus livros. Então, é uma coisa que eu não fiz no primeiro livro, não tinha beta, porque eu tinha um coach. Tá. Né? Eu tinha um mentoring. Então, ele era o meu beta e que puxava a orelha. E ele falava assim, Larissa, existe uma Larissa que é ótima escritora e uma que é péssima escritora. E às vezes ela aparece. E aí eu ficava, meu Deus, como assim? Porque para mim eu escrevia do mesmo jeito. Eu não tinha essa divisão, Larissa, a péssima escritora é a boa escritora. E aí eu fui analisar o que era que ele falava, as horas que ele falava, tipo, por que aquele determinada cena não estava legal. E eram as cenas que eu falava demais e não mostrava. Então eu comecei a corrigir isso dentro da minha escrita. Agora, Beta, eu preciso. A gente se candidata, hein? Olha aí, ó, que bom. Já vou... Nossa, já vou contar demais. Estou escrevendo um livro agora. É um policial. Tá. E, inclusive, a personagem principal dele vai sair num conto que eu fiz. Já vou apresentar ela num conto que vai sair no Presentes Perigosos. Eu fui selecionada na coletânea, que vai sair pela Constelação, editora Constelação, agora em dezembro. Tá. Então, já é um policial. Já vou introduzir a Nanda Noronha, que é a minha personagem principal desse livro que eu estou escrevendo ainda, né? Provavelmente depois do Garoto da Casa da Colina ele vai estar saindo. Ó, tem gente aí se candidatando, ó. Pra mim. A roteiro para viajar é a Silvia do Mamãe Tá Lendo. É um outro perfil dela que ela faz sobre viagens. E ela é a leitora de suspense. Então ela já falou, opa, e já mandou recado pro Lucas. Ó, pode ir pra lá. Tô precisando. É assim, quando eu faço vários cursos, eu fiz vários cursos esse ano, inclusive os que a Arbest promoveu e eu comprei também, e muita gente falando de beta. E é importante, né? E eu não tenho ainda. Então é importante sentir esse... Não é brincadeira, não. A gente se candidata mesmo. Não, eu aceito mesmo. A Adriana ali com o coraçãozinho. A Cristiane, beijo. O meu conterrâneo aqui, o Alexandre. Minha cunhada, Mel, Rafa, tá todo mundo aí, ó. Tem bastante gente, ó. Minha sobrinha. A Tati, a nossa categoria terror, que acabou de entrar, ó, Literária Top. Deixa eu subir aqui. Tem muita gente. Ai, gente, obrigada aí por comparecer aí. E esse livro atual é um policial. Estudei bastante, gosto. E aproveitei a coletânea dos presentes... Os Presentes Perigosos para introduzir a minha personagem, já começar a dar um gostinho aí, tipo, ela tá aparecendo por aqui, vai vir coisa boa dela aí. Esse conto que você falou que já aparece, quando que ele sai? Sai agora em dezembro, vai se chamar Presentes Perigosos. Eu ainda não sei a data. São 15 autores, acho que na verdade são 20 autores, são 2 convidados. Tem conto do Tito e da Cláudia, eles são os organizadores. E eles foram feita uma seleção de 15 autores e eu fui uma delas lá. Nossa, fiquei super feliz de estar entrado. Foi a primeira vez que eu escrevi policial. Que massa. Me aventurei no policial e escrito ainda com a temática natalina, mas foi sensacional. Lara, avisa a gente, hein? Não, vai estar. Eles vão estar agora divulgando a partir de aparecer nos lançamentos. Aliás, você vai estar no lançamento. Vou estar em lançamento. Vamos conhecer no dia lá
da premiação, era para eu conversar com mais gente. Só que aí eu fui conversar com a editora, com a minha publish. E aí a gente ficou, e quando eu voltei já não tinha mais ninguém. Eu falei, gente do céu, não deu para conversar muito com muita gente. Então no sábado a gente vai estar lá. Vai conversar. Vai conversar pessoalmente. Vou pro Amigo Secreto, vou para prestigiar os amigos da Best aí, o pessoal do Confinados. Comprei o Confinados, estou com medo de ler. O Lucas está falando que ele também está nos Presentes Perigosos. Exatamente. O Lucas, o Sérgio, tem várias pessoas. Minha comadre Jana entrou aí, um beijo. E o PHF Rocha também, já sempre conversa comigo, Fabiano. Já vou fazer o link com o Lucas. Vou querer ser sua beta também, Lucas. Vamos fazer live depois. E é importante o beta, né? E assim, não só o beta, toda essa parte, quando a gente termina um livro, a gente fica muito sem saber para onde correr. Eu terminei o livro, acabou o mentoring, e meu coach falou assim, tá, põe seu livro na Amazon, menina. Aí eu, não, meu livro. Fiquei sentada em cima, desesperada, não sabia o que fazer. Aí veio a Best na minha vida, que foi assim eu posso falar que sou clichê, que babo ovo, mas foi um diferencial enorme. Demais, tem que babar ovo mesmo, tem que falar mesmo. E aí foi aí que a Carol, oi Carol, e aí foi aí que comecei a entender um pouco o mercado. Gente, vocês precisam de beta, gente, não tem só editora, tem mercado independente, tem Catarse, tem isso, tem aquilo. Tem várias outras coisas. Você tem que saber algumas coisas, você tem que ter engajamento, você tem que ter leitor. E aí eu falei, meu Deus, eu não sabia nada. Parece tão simples. Nossa, e a Cláudia, o Tito, o Jefferson, todos os meninos do conselho, gente, eles te acolhem, respondem todas as dúvidas, uma paciência. Autor iniciante é terrível, né? Não, e isso que você está fazendo de conversar com a gente, por exemplo, que eu falo e repito em todas as lives e vou continuar repetindo. A gente passou a ter uma dedicação maior ao nacional desde a Bienal do Livro. A gente se propôs a isso e estamos que estamos. E a delícia disso tudo é o contato que a gente passa a ter com o autor. Nossa, e ver que há uma reciprocidade, né? O autor também gosta desse contato com o leitor, não só nós com o autor, né? A gente dá aquela louca e faz a tietagem, a gente acaba fazendo mesmo, não tem jeito. Mas é sensacional isso. E é essencial, porque esse negócio do autor inatingível, que fica lá e, tipo, não segue ninguém, não conversa com ninguém, não sei o quê. Eu acho que não existe. Se existir, tá errado. Gente, os blogs... É verdade. Vamos deixar esses para lá. Mas, por exemplo, os IGs literários. Meu Deus, o tanto de gente que vem conversar comigo, que tem vários seguidores, que tem um monte de coisa. Vocês... Tipo assim, quem é Larissa Brasil? Ninguém nem conhece. Mas eu tô aqui, cara. Eu tô começando, tô na luta. Cara, dá o apoio, dá a mão. Cara, a gente tem que dar a mão de volta, a gente tem que ter reciprocidade, engajamento, agradecer, porque sem o leitor a gente não é nada. Não é nada, é isso a gente mesmo. Que movimenta a cadeia, né? É isso mesmo. Tá perfeito, viu, Larissa? Continua que o trabalho tá bem feito. Nossa, eu agradeço muito, assim, tenho tido vários feedbacks positivos. E às vezes que a pessoa que critica vem super de boa também. Olha, o que você acha disso? Não sei o quê, sabe? Então, assim, nunca tive nenhum problema com ninguém conversando. Às vezes, assim, vem gente conversar, me pedir, tipo, Larissa, o que eu faço? Como é que eu escrevo meu livro? Aí eu falo, gente, eu tô no início também, mas eu dou as dicas. Mandar um abraço pra Lô, pra Mirella, pra Carol, pra Mari. Minhas amigas aí do coração. Me conta mais um pouquinho. Eu quero saber sobre o seu processo de escrita. Você tem algum processo, horário? Então, não. Eu sou totalmente doida. Por exemplo, ideias aparecem.
do nada. O último livro, esse segundo livro que eu estou escrevendo foi uma música que eu comecei a ouvir, que eu já tinha escutado 1 milhão de vezes, e me veio uma cena na cabeça, e aí eu tenho meu caderninho pequeno aqui de anotação, e aí eu comecei a anotar, e aí eu começo assim, eu começo a anotar tudo que me remete àquilo, tudo que vem na minha cabeça, aí depois eu começo a estruturar a história. Estudo, sou chata, estudo pra caramba, gosto de aprofundar em alguns temas, mas não quero ser chata, né? Tá. Gosto de aprofundar em temas, mas não preciso ser aquela coisa de ficar explicando pro leitor, né? Então, aí, depois disso, eu começo a estruturar como eu aprendi com o mentoring. Faça sinopse, descreva os personagens, faça os pontos de viradas, que é bem importante. Ficha Às vezes a pessoa técnica. vai falar assim, mas não engessa, porque se você vê que está engessado, você volta e arruma. E depois disso, eu tinha, sem brincar, não era conta do mentiroso não, mas uns 7 pastas abertas de coisas que eu já tinha escrito antes de fazer o mentor e de fazer os cursos, que tem mais de 100 mil palavras escritas e que eu nunca vou conseguir voltar a escrever de novo, porque eu não tinha a técnica, né? Então, foi muito bom ter feito tudo isso. Aí depois começa a escrita mesmo, né? Esse mesmo, já comecei embalado, tem serial killer, a protagonista é uma personagem forte. Gosto muito desse negócio da personagem que não é o romance, não é a donzela em perigo, ela é a perigosa, ela é a donzela às vezes, ela é a problemática, mas ela resolve muita coisa. Humano, né? Mulher. Sim, claro. Né? Oi, prima, minha prima entrou aí também. Então eu gosto dessa personagem que veio com a Gillian Jean, que veio com a Garota Exemplar, com a Paula Rox, da própria Cláudia, né? Que você vê a Cláudia Lemos, os personagens, a Soraya, de mulheres reais. Somos bonitinhas, mas também somos venenosas, né? Isso mesmo. Né? O 8 e 80. Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda ruim. Ninguém é personagem deslumbrante real. O tempo inteiro. Estão perguntando onde você fez o Mentore. O Mentore eu fiz com o Felipe Colbert. Mas tem muita gente que faz. Tem o Nano Fragonese. Eu até fiz um curso com ele. Estou fazendo o curso dele, que é ótimo. Que eu sei que ele faz mentoring. Além do Felipe, tem mais uns 2, mas agora eu não vou lembrar. Mas ele foi muito bom. E ele tem vaga. Tem Facebook dele, Felipe. Depois eu coloco aqui o nome dele. Deixa eu colocar. Sim. O que você quiser me passar também posteriormente, eu vou postar no YouTube a live depois também. Eu posso mandar pro pessoal. Isso. E aí, baixa isso agora. E aí, essa escrita vem disso. E aí começa qualquer coisa. Por exemplo, o Garoto da Casa da Colina, eu morava em Cuiabá, morei 8 anos em Cuiabá, naquela terra calorenta. Mas quando eu voltei para Goiânia, na frente vou dar já algumas coisas da história. Na frente da onde eu morava, tinha uma casa abandonada. Spoiler! Não, mas não vai revelar nada. E tinha uma casa abandonada lá. E eu passava na frente e olhava para casa e falava assim, gente, eu quero entrar nessa casa. Coisa mais louca do mundo. Eu falei, gente, como assim? Mas eu queria entrar na casa. Nunca tinha coragem. Mas eu passeava com a minha cachorra e ficava olhando lá dentro. Falei, gente, será que alguém vai olhar de dentro para mim? E aí começou nisso, numa casa que era abandonada e foi criando-se várias outras coisas que acabou que nem vai ser uma casa abandonada, mas começou dali, né? O conto do coronel dessa coisa que a minha avó conversava, várias coisas de pegar alguém da vida real, às vezes pego coisinhas ali, aqui que a gente escuta, né? Claro, é natural, né? A gente vive, né? Travou, gente. Ninho.
Gente, é escritora com o caderninho do Vocês lado. estão Ó, minha ouvindo? sobrinha ali, já de beijo. Hã? Não, deu uma travada. Eu falei, ai meu Deus, vai cair a live. Não. A minha irmã já leu o manuscrito. Ela tá falando aí, ó, já leu o manuscrito. Privilégio da irmã. 4 pessoas leram o manuscrito. Você perguntou se eu tinha beta, né? Eu não tive beta por causa do coaching, mas eu mandei para algumas pessoas assim bem diferentes e as pessoas, minha prima ali, Cristina, obrigada. E as pessoas deram respostas positivas, né? A editora deu uma resposta positiva, então eu fiquei bastante feliz aí. É tão bom. Escritor iniciante né? nacional, que está muito com essa crise, né? Fica todo mundo muito preocupado, né? E o autor, querendo ou não, livraria é vitrine. As pessoas elas sonham em ter os livros na vitrine. Sim. E isso foi um ponto muito bom que a Bert trouxe para mostrar para gente que não é só isso. Exato. Né? E um autor como eu, iniciante, se eu entro numa editora enorme, quem sou eu? Eu não tenho bagagem nem para disputar com os nomezãos aí que estão aí, né? E então, assim, eu tô muito feliz de ter fechado essa parceria aí e tô muito confiante para 2019. Vou em tudo quanto é evento. Esse ano... E a gente vai no que você chamar. Vocês vão vir aqui pro Goiás, hein? Fazer o... Vamos! Aqui é tudo louco. Vai ter em São Paulo, mas vai ter em Goiás também. Minha mãe ali, ó. Beijo, mãe. Lorena, minha irmã. E aí, esse negócio de ser uma escritora iniciante, né? A gente fica com muito medo de pôr a cara e não gostar e das críticas, né? Mas eu fiz o plano para esse ano e foi uma loucura. E foi, nossa, eu fiquei extasiada. E ano que vem eu quero... Esse ano foi a primeira vez que eu fui na Bienal como autora, né? Eu voltei da Bienal falando assim, o que você faz? Eu, escritora. Ai, que eu sou delícia. escritora agora. Foi tão interessante como eu passei por essa... Meu irmão também tá ali, ó, oi. Como eu passei por essa transição... de antes, eu falava, o que você fazia? Eu sou design. Eu me formei em administração, mas, né? Aqui estão falando que jamais iniciei, que você era imaginei, iniciante. Vai ter divulgação. O livro vai ter lançamento aqui também, viu, PH? E aí, eu voltei com esse negócio de... A Juliana me ajudou muito, uma amiga minha, Juliana Dantas, lá na Bienal, e ela já é escritora há um tempinho. E eu voltei com aquela, gente, eu sou escritor, vou agarrar isso. Mas a gente tem altos e baixos, Bianca. Às vezes a gente manda algum... e assim, às vezes só do leitor ou de qualquer pessoa fala assim, nossa, eu gostei disso, isso é tão legal. Nossa, dá uma elevada na gente Claro. E uma empolgada, porque a gente tem altos e baixos, não tem jeito, né? E você já leu alguma crítica negativa? Olha, não li, vou te falar sério. Assim, já me deram 2,5 no Scooby, mas não escreveram por quê? Felizmente. Porque, assim, eu gostaria que escrevesse e falasse, não gostei por causa disso. O livro, ele não tem muito terror, o Conto Coronel Fantasma, né? Então, às vezes, a pessoa que vai procurando o terror em si, né? Ele fica meio decepcionado, porque como eu te falei, o meu terror, ele é mais psicológico. Tá. Tô perguntando aí o quê? Eu sou uma escritora iniciante aprovada na primeira antologia, volume 1 e 2. Tô amando. Ai, que legal! Parabéns! Ó, aprovada na antologia é bom. Olha, essa mensagem não veio aqui. A esquina do livro. Ó, a Renata entrou. Então, Alexandre, vamos organizar esse evento aqui, hein? Nós goianos, ele também é goiano. Já experimentou pequi, Bianca? O quê? Pequi? Piqui? Não. Tem que comer pequi, que é bom. Goiás tem que comer pequi. É uma frutinha bem típica de Goiás, do Centro-Oeste, né? Ela é amarelinha, assim, ó, carocinho. Você fica roendo. Os programas de culinária todos, né? A louca dos programas de culinária. É a única coisa em TV aberta que eu assisto. E aí eu já vi o pequi nos programas, mas nunca experimentei. É bem forte. Se você gostar de coisa mais forte, ele é uma delícia.
Se der, eu levo para São Paulo, mas é meio difícil. Traz. A gente polpa, pelo menos, né? Pequi, vai ser o máximo. Vai ser pequi com arroz aí, ó. Pequi com arroz, é muito bom. Ô, Lara, o que você lê? Agora só suspense. Assim, eu vinha numa onda muito fantasia. Eu sou fã incondicional do George Martin. Meu escritor preferido é o Neil Gaiman. Tenho tudo dele. Li as revistinhas que meu irmão tinha, os quadrinhos do Sandman, que ele guardava debaixo da cama, do Batman e do Sandman dele. Então, acho que veio muita coisa daí. E o Gaiman, eu sou apaixonada pela escrita. Tudo que ele escreve eu consumo. Livro, série. Sou apaixonada e ele é um autor de fantasia. Vim de uma pegada muito forte de fantasia, só que o grande problema da fantasia é a saga. 3, 4, 10 livros. E o George Martin deixou a gente saudosos aí, né, com Game of Thrones. Sou muito viciada, gosto muito. Toda teoria tem grupo, a gente debate teoria. Mas depois que quando eu comecei a escrever A Garota Casa e Colina, eu entrei nessa onda de noir doméstico, né? Que é um garoto investigando sozinha. Vim na toada aí de todas essas autoras aí, Julia Jean, Paula Hawkes, a Ruth Ware, a Karen Slaughter, que eu comecei a ler ela agora, sensacional. E aí entrei agora no suspensão. No suspense policial. Comecei a ler muita coisa policial por causa da escrita. Mas gosto muito de suspense. Eu sou uma consumidora ávida de suspense. Sempre fui. Gosto de série, tudo. Ó, a minha sobrinha tá falando, a Lara que me ensinou a ler. Eu que coloquei ela nessa área de ler livros aí. A mãe dela chegava lá, ela gastou R$200 com o livro. Eu falava, mas deixa, é só ler livro. Eu tento aqui, pelo menos dando um exemplo, mas eu tenho 2 moleques, aí é difícil. Mas acho que a fase da adolescência, né? Você lia aquela coleção Vagalume? Não sei se você é da mesma época. Eu lia Escaravelho do Diabo. Nossa, o Barcos de Papel, Mistério dos 5 Estrelas, O Rápido Garoto Dourado. Impressionante, assim, como isso instiga a gente, né? Então, hoje eu tô lendo basicamente mais suspensão mesmo. Policial e suspense que me atiça aí a pensar, a escrever. Eu gosto muito de escrever a cena e a próxima cena eu fico passando igual um filme na minha cabeça. Aí eu fico imaginando para pegar tudo para aquele negócio do mostrar e não, né? E não contar. Então, máximo. E aí, suspensão. Agora eu tô lendo essa fase. Mas não deixo de amar o meu querido Neil Gaiman aí. Tudo que ele escreve, eu consumo. E tem suspense também, né? Sim. Eu vi que te perguntaram em outras entrevistas sobre você escrever romance. Você se arrisca? Então, eu tenho uma história super bonitinha, linda, para adolescente. Mas... eu fiz, assim, quando eu tive essa necessidade de terminar um livro, eu peguei um livro, que é o Emma, da Jane Austen, que é uma autora que eu amo, consumo tudo dela e derivados dela, eu sou consumidora ávida, sou apaixonada por ela, pela Margaret também, de Norte e Sul, pelas Brontës, e aí eu fiz uma história para adolescente em cima de Emma. Toda bonitinha, com arco. Então eu quero arrumar ela bonitinha e jogar ela na Amazon, né? Para ver se eu atinjo algum público aí. Mais juvenil. E assim, veio uma onda muito forte nos Estados Unidos de estar adaptando tudo que é da Jane Austen, né? E das Brontës para o universo adolescente. Então, quem sabe não entra essa onda aqui no Brasil? Quem tiver aí os editores aí, se tiver algum. Não tem quem não goste de Jane Austen, né, gente? Vamos combinar, eu já vi né? que tem gente que não gosta, mas... Ó, Mari, beijo, Mari. A Literária Shop. Tem gente que não gosta, mas gosto tudo bem, né? Sim, claro, né? O que seria do preto se todos gostassem do branco, né? É verdade. Eu gosto de preto. Nossa, preto é minha cor. Minha camisa da Best aqui. Eu tô sempre vestida de preto.
mais básico. Eu tô até tentando achar uma imagem aqui para te mostrar. Não sei se você já viu um livro da Jane Austen. Não é da Jane Austen, ela é sobrinha, né? Ah, tá aqui. Dá um minuto que eu vou pegar, peraí. Então, vai lá. Enquanto isso, eu falo com o povo aqui. Você vai, Mari, você vai ler meu romance, sim. Jade, beijo. Sil. Esse aqui, olha. Todo mundo aí, gente, que está me prestigiando. Então, o Clube da Escrita de Jane Austen. Eu quero comprar esse livro. Eu peguei agora o Outland. Eu já vi o filme, aí peguei uma troca no Scooby. Como é que é esse livro? É legal? Não, esse livro tem cartas da Jane Austen explicando como escrever personagens, lugares, criar lugares. É super legal. Eu sou péssima com os meus livros, né? Tá cheio de orelha virada aqui para marcar os lugares. Eu sou assim, tudo. Eu escrevo tudo. Mas o livro... nos finais dos capítulos tem exercícios para você praticar. Eu tô tão afundada. Eu tô tão afundada no suspense que eu deixei isso aí passar. Então, na verdade, não é para escrever romance. Ele te ensina a escrever, né? Como para você escrever. Então, nossa, que delícia. Mas tem nas cartas dela. Então, a Adriana tá perguntando como aí, não entendi o como, não. Explica aí, Adriana. E assim, ó, esse foi o último livro de policial que eu li, que é O Guardião Invisível. Sensacional! É um livro... É uma aula de criminologia. Eu estou fazendo criminologia, né? Doida. Meu Deus. Mas esse livro aí dá de 10 a 0 nos cursos que eu fiz. Né? É? Nossa, ela detalha coisas assim que eu aprendi só de ler mesmo. Muito bom. Olha, aqui vai estar virado, mas olha aqui. Receita e método de Jane Austen para um romance cheio de suspense. Olha, ó, romance suspense, juntou, né? O da Emma tem suspense. O que eu fiz da Emma tem suspense. E é bem bonitinho. Olha aí, Bianca. Vou mandar para os meus betas. Agora que eu tenho betas. Tô aqui, tô esperando. E é bem fofinho. Quando eu comecei a escrever os contos, assim, comecei a escrever vários contos. E eu mandava para algumas amigas, né? E a resposta era, nossa, mas você sempre mata alguém nos contos? Aí eu falava, eu tinha percebido essa padrão, né? E aí eu falei, bom, vou escrever uma coisa fofinha para ninguém reclamar. E ele é bem fofinho, bem adolescente mesmo. Quem sabe? Então, quem sabe a gente conversa depois. Né? Você sabe que Deixa o nome do livro novo. O livro novo chama A Garota da Casa da Colina, mas ele ainda não foi lançado. Ele vai ser lançado ano que vem. Estamos tendo umas coisinhas aí, daqui a pouco ele vai ser revelado. Pode deixar que Mamãe Tá Lendo vai divulgar assim que houver esse lançamento aí. Eu ia falar, quando você falou sobre matar personagem, eu perguntei na live com a Cláudia Lemes se ela se arrependia de matar algum personagem. Ela, não. Todos que morreram mereceram morrer. E você? Então, nada que eu... o Machado da Casa de Pedra, a menina morre, né? Porque o negócio já é uma coisa que escuta a voz dos mortos, né? Mas... Não me arrependo de ninguém que morreu. Não, porque assim, é parte essencial dos contos que vai vir nesse livro, que chama Onde o Vento Faz a Curva, que são essas coletâneas de histórias aí da cidade do Coronel Fantasma, Campo Florido. Toda pessoa que morreu, tem umas pessoas que morreram lá, infelizmente, não fazem parte da história. Não tenho pena não de matar. O que eu tinha pena é que às vezes eu escrevia uma cena daquelas. E aí o coach fazia assim, ó. Selecionava tudo e deletava. Dava vontade de chorar. Ele tá pedindo o livro que eu mostrei. Chama O Guardião Invisível, da Dolores Redondo. Tá? Fazendo coro com as meninas que estavam perguntando como alguém não gosta da... Não é impossível não gostar da Austen. Né? Não tem como. E se vai ter novidade do livro? Vai ter novidade do livro. Em breve, teremos várias novidades do livro, que vai ser lançado ano que vem.
É, gente, eu tô Estou tentando arrancar ansiosa. spoiler, não vai, não vai. Eu tô E eu sou a socando louca esse do livro. spoiler. Não que eu solte spoiler, mas eu amo um spoiler. Então eu vivo falando, pode me contar tudo que eu Você quero é saber igual eu. antes. Tem umas Nossa, pessoas que odeiam spoiler. Aí, ó, minha amiga, ó, a Carolina, odeia spoiler. A Carolina, odeia spoiler. Eu sou daquelas que vou atrás e pego o spoiler e falo, eu assisto o droga. seriado buscando na internet o que vai acontecer no próximo. Eu sou meio que isso, porque se acaba que eu vou futricar e dá mais coisas que tem teoria em volta. Eu sou noveleira, né? É. Sou noveleira. E essa novela aí das 6 tem um monte de teoria. Então, eu gosto de coisas que tem teoria que você fica ali Maquinando. maquinando. Tanto que o George Martin, do Game of Thrones, me pegou muito por causa disso. As teorias das teorias das teorias, que acaba que não vai ser nada daquilo, mas tem teoria. Do mesmo jeito de Lost, que na época tinha aquele tanto de teoria, né? Nossa, Então, eu acabo recebendo spoiler. Outro dia desse, eu estava assistindo uma série espetacular, chama The Bodyguard. Bodyguard. O segurança, eu não sei como é que chama, Segurança em Alerta, aqui na Netflix, com o Richard Madden, que faz Game of Thrones, que fez, né? Morreu já, coitado, na série. E aí, fui pesquisar um negócio no Twitter. Pá! Spoiler, droga. Mas fico de boa. Tem uns que... Aliás, eu já vi spoiler na sinopse do livro, né? Teve um, Pois acho que como? da Heloísa James. E eu tava já na metade do livro e resolvi ler a sinopse depois. E tava assim, numa parte crítica. A hora que eu li, eu falei, caraca, agora eu continuo ou paro? Pô, velho. Não, aí livro eu já fico meio grilada. Por exemplo, esse aqui, o Gordia Invisível, eu tinha assistido o filme primeiro. Mas a história foi tão intrigante que eu falei, cara, acho que eu vou comprar esse livro aí. E o Lucas falou super bem, o Lucas Dalla falou desse livro. Eu falei, cara, vou procurar o livro. E mesmo sabendo da trama, o negócio familiar dela te pega muito, sabe? É uma coisa bem pesada. E agora, spoiler no livro, eu fico meio brava. Eu já peguei muito de Game of Thrones, das Crônicas do Gelo e de Fogo. Mas de sério, e às vezes até dou, né? Nem um pouco. Alguns livros, assim, uma pena, né? Perguntou se Lost te decepcionou no fim. Caroline, não. Eu gostei. Eu acho assim, o fim. Acho que esse é o grande problema das teorias. A gente faz muita teoria, os fãs, e aí acaba que o autor é que decide. Não tem muito o que fazer, né? É isso então, mesmo. assim, eu gostei do final. Achei que tinha muita teoria mesmo, mas a culpa é dos próprios fãs que ficam fazendo um monte de coisa. E a gente acaba que no final fica decepcionado com aquilo. A gente mesmo se decepciona. É a teoria do Caverna do Dragão, né? Quem nunca assistiu Caverna do Dragão? Não, e você sabe que existe geração, um último né? lá, né? Caverna do Dragão, existe um último, que na verdade não é o último e que é o último. Eles podiam fazer tipo igual She-Ra, né? Reinventar lá, Pelo menos pra gente saber se voltaram pra casa ou não, né? Poxa, né? Ó, Bianca, eu converso mais com o da cobra, viu? Então, você vai respondendo o povo aqui. Não, ó, o Insta derruba a gente quando completa 1 hora. A gente tem 15 minutos ainda pra continuar batendo papo. Então vamos lá. Então fale aí. Vamos continuar. Eu vou engatando um assunto no outro e vou que vou. Você é das minhas, você gosta. Vou ligar o ar-condicionado aqui, porque Pessoal, trem tá feio de calor. Perguntas aí, vamos aproveitar. Perguntas. 15 minutos. Caravana aí de Goiânia, do Rio, do Recife. Ó, meu filho assistindo a live, é o Leozinho. O Leozinho, eu vi, ele joga futebol, eu vi você mostrando lá ele. O futebol é o menorzinho. Não é ele, tá? É o outro. Esse é o mais velho. Ele legal. é do tênis. Do tênis. Uma coisa que eu não consigo assistir é tênis. Eu tenho um cunhado, meu cunhado adora tênis. Lá, eles conseguiram voltar para casa, mas esqueceram da Uni e tiveram que voltar. É exatamente isso, sempre. Gente, vamos... minha cunhada, fazer perguntas. Quando estarão em São Paulo? Vamos escrever teorias para a Caverna do Dragão depois? Vamos! Você sabe que nasceu do jogo de RPG, né? Quando estarão em São Paulo? Eu vou estar em São Paulo esse final de semana, gente. Vai ter o lançamento dos livros da Monomito e vai ter a confraternização da Berst, a goiano aqui.
E eu vou estar lá. Estou indo sexta-feira. Sexta-feira à tarde estarei lá em Sampa. Quem quiser me ver, vai lá, estarei lá. Pode chegar e falar comigo. Mamãe Talento estará lá também. Vamos te conhecer! Ó, a Adriana Tchau, tá perguntando Fabiana. como Adriana, você constrói seus personagens. Qual o processo? O processo, primeiro eu penso em toda a história, né? Aí eu começo a escrever pela personagem principal e quem rodeia ela. E eu descobri até a minha amiga Janaína, psicóloga, falou para mim, minha Jana, ela é minha gurua também. Eu tenho uma amiga psicóloga que me ajuda muito a ajudar a fazer aí meus personagens. Mas aí ele tem uma descrição de como se ela é introspectiva, e aí eu começo a trabalhar isso e faço as anotações, escrevo mesmo, páginas, vou mostrar mais ou menos aqui, vocês vão ver de longe. Aí tem várias anotações, várias coisas. Aí eu vou colocando tudo que está relacionado a cada personagem e como elas vinculam uns aos outros. Depois eu faço uma lista de 3 características positivas e 3 negativas dela, que são as mais destacadas, né? E aí eu vou criando em cima disso. Mas a gente sente o personagem na escrita mesmo. Por exemplo, o Garoto da Casa da Colina, quando eu terminei, eu tive que refazer os 10 primeiros capítulos. Porque a Yara do fim não tinha nada a ver com do início. E os 10 primeiros capítulos eu reescrevi já quente, né? Com o sangue fervendo da adrenalina do final, já sabia tudo direitinho, todas as coisas. E aí voltei e refiz os 10 primeiros capítulos. Não tem problema de fazer, não. Mas o cortar dá uma dor na alma. Dá, né? Qual novela você mais gostou? Novela? Vixe, sou noveleira. Eu amo Clone, apesar de não gostar muito mais do estilo da Glória Pérez. E amei a última, Orgulho e Paixão, porque era Jane Austen puro, né? Você sabe que eu fiz a Silvia assistir o primeiro capítulo comigo e eu não adianta, eu não me prendo a novela, já gostei muito, hoje eu não consigo, porque é horário de pico aqui com a criançada. Eu não tenho filhos, né? Então até o final e eu só a primeira semana. Nossa, apaixonada, sou apaixonada no Liz e na Darcy. Aí eu gostei muito, muito. Mas assim, a novela mais assim que eu gostei foi Cravo e a Rosa, amo, que vem da donzela lá da Megera Indomada. Oi! Oi! Essa foi a novela aí. Então, literários, vamos estar junto lá. Ô, Goiás, Everaldo! Aberto! É isso aí. Estica até o interior, vai tomar um café. Aonde você está escrevendo o livro? Está em Goiás também? Ô, Adriana, escreve o endereço aqui de sábado para nós. Eu não consigo acessar aqui agora. Livraria Patuscada, lá no Pinheiros. Eu vou ficar do lado. Nossa, fiquei tão feliz. Mas aí, gente, algumas perguntas. Acho que alguém tinha perguntado alguma coisa aqui atrás. Vamos puxar aqui. O Fim de Lost, respondemos. Não tem como realmente não gostar de Jane Austen. Aqui, Lara, deixa o nome do livro. Já deixei. Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que a gente falou tudo aí, né? Falamos tudo. Falando mais um pouquinho da criação. Ela tá no interior, entendi. Meu irmão Pedro ali, ó. Beijo. Ela deixou o Facebook aí do evento. Obrigada, Adriana. Uma coisa que eu gosto também muito, eu gosto muito de trabalhar mistério e eu gosto de prender todas as pontas, tá? Então, eu gosto de fechar. Às vezes até umas coisas que é bobinha, eu vou lá e fecho. Então, eu tenho que dar uma maneirada mesmo nessas... Eu sou meio virginiana. Não sou virginiana, mas sou meio virginiana nesse ponto de fazer as coisas tudo direitinho. Sou taurina. É bom. Nós, taurina como leitores, agradecemos. Eu até conversei esses dias, eu não lembro com quem, eu falei, a gente agradece a falta de ponta solta, a gente agradece só descobrir o assassino no final... quando é bem amarrado, né? A gente vai criando as teorias, mas chega no final e sabe, chega né? A gente vai exatamente. Eu sou também muito chata nesse ponto. Tem alguns livros que a gente lê que você fala, nossa,
Não acredito nisso. Mas tem livros polêmicos, né? Que metade das pessoas gosta do final e outras não. Por Detrás dos Seus Olhos, da... Ai, qual que é o nome dela? Eu amei o final, mas muita gente não gostou. Oi, Carol, quais características do terror psicológico? Eu entendo o terror psicológico como mais associado ao medo do perigo iminente, não necessariamente de forças ocultas, de mexer Sobrenatural, com... né? monstro. Por exemplo, eu li todos os contos do Continue Nos Escutando. Tinha noite que eu não dormia. Teve um autor, eu não lembro, que escreveu Da Sombra no Teto. Gente do céu, não faz esse trem comigo, eu morro de medo. Mas eu acho que eu tenho medo mais do terror psicológico. Que é a verdade. Então, Aí é mais próximo do real, né? Mas eu já tenho medo do terror bestinha. Não sei se é bestinha, não vai saber. Mas esses trem de filme... Eu assisti It outro dia desse. Mas eu tenho medo. E olha que é uma coisa que nem... Então, assim, eu sou um pouco medrosa para isso. Mas o terror psicológico eu gosto de trabalhar. Eu acho legal. Você é o melhor. Arrasou, né? Obrigada, Carol. Bom, então deixa eu repetir aqui o endereço. Isso. Tem o link do evento aqui, é na Rua Luiz Murat, a partir das 16 horas. Teremos o lançamento dos 3 livros. Descobriremos 3 autores que estão de interrogação aí pela Monomito Editorial. Vão ter lá os sortudos. Larissa Brasil estará lá sábado. Estarei lá, acessível. Pode ir lá conversar comigo sobre o Coronel Fantasma, sobre todas as coisas. Eu pretendo na próxima semana lançar na revista digital Novo Contexto um texto sobre escritoras brasileiras. Eu já escrevi sobre algumas, eu vou escrever sobre você. Qualquer coisa precisar. Sobre a Marina, que escreve romance. Vou falar sobre autora jovem, que é a Giovana. E aí eu aviso vocês. Nossa, obrigada, Bianca. Assim, os IG literários, eles são parte fundamental nessa cadeia, sabe? A gente não sobrevive sem eles. É a mesma coisa do leitor. Tipo assim, é uma simbiose. O escritor depende do leitor, que depende do IG literário. Então, somos todos ali parte dessa cadeia aí, e desse sistema aí que está prejudicado, mas que eu acho que é uma oportunidade muito grande, vai dar essa crise aí. Alô, terror psicológico é o que prende mais. Alô, beijo. Minha mãe ali, ó, Lia. Aí agradeço por você ter muito também seu tempo para conversar com a gente. Nossa, foi ótimo. Adorei. Foi minha primeira live, eu tava morrendo de nervoso. Meu marido, calma, vai sair tudo bem, você conversa pelos cotovelos. Eu falei, eu sei, isso que é fácil. Quando a gente fala muito, é fácil. Então, assim, eu quero agradecer os leitores também. Gente, muita gente entra em contato comigo, conversa, fala. Nossa, eu adoro. Pode vir conversar, dou pitaco. Não, sou escritora iniciante e tô aí para ajudar e ser ajudada, né? E vocês também. E, gente, lê nacional. Gente, faz assim, ó, Natal, dá livro de presente, principalmente livro nacional. Livro, Natal do livro. Aliás, vamos lançar uma campanha, meninas, vamos. Mamãe Tá Lendo, Mamães Leitores e Autores. Vamos lançar uma campanha de livros de presente no Natal, né? Gente, livro é um trem barato, acessível e que tipo, enriquece. Tá? É isso aí. Rainha acessível. Faz mais live. Vou fazer. Assim, vou revelar uma coisa, se der tempo. Eu tenho pavor de aparecer assim. Eu ainda tinha muita... Nossa, tem ainda essas coisas. Mas agora que eu botei a cara na venta, vamos aparecer. Eu também morro de vergonha. Então somos duas. High five aí, ó. Morro de vergonha, mas sai que sai. Então, gente, beijo a todo mundo. Carol, Mel, Dri. Obrigada, Dri. Nossa, a Dri me enche a minha bola. Eu fico às vezes... tem que ser honrar aí minha escrita para ela. Obrigada a todo mundo que participou. Gente, só mais uma coisa, ó, vai lá no Catarse e ajuda a Catherine Green lá. Eu quero esse livro de policial na minha mão, gente. Ajuda o Catarse. Eu também quero. A gente tá batendo 90%, tá? Bianca, obrigada, você é uma fofa. Te adorei. E sábado vamos encontrar lá. Gente, obrigada, Mari. Beijo, Jade. Gente, boa noite. Obrigada. Valeu. Adorei. Tchau. Tchau.